Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Meu nome é Eliane e hoje a proposta do estudo de hoje é uma reflexão sobre o Pai Nosso, sobre essa oração, essa prece que todos nós conhecemos e que ela é tão utilizada em diversas comunidades, em diversas igrejas, em diversas religiões, em diversas doutrinas. A gente só vai fazer aqui um preâmbulo, para falar um pouquinho a respeito de prece, que é o seguinte: quando a gente faz uma prece, ela tanto pode ser escrita, como ela pode ser oral, ou pode ser em forma de pensamento, e é dirigida a quem? A divindade, aos espíritos superiores, a Deus, Quando a gente também está pedindo uma ajuda, uma bênção, ou mesmo que seja uma súplica, tá? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, o Kardec pergunta aos espíritos qual seria o caráter geral da prece. E eles respondem, que na prece você pode orar a Deus e é uma maneira de você pensar nele, mas também é um meio que você encontra de comunicar-se com ele, Então você pode tanto agradecer quanto você pode pedir ou louvar a Deus, agradecer pelas grandezas que ele nos traz, tá? Bom, e a gente pode destinar a nossa prece tanto aos encarnados como aos desencarnados. Você pode fazer uma prece para você mesmo, Você pode fazer uma prece para uma pessoa que você conheça, para alguém que você também desconheça, mas que sinta que existe essa necessidade. Bom, e a prece do Pai Nosso, como é que ela surgiu? Jesus, ele tinha um grupo de pessoas que o acompanhavam, e essas pessoas foram ficando assim, num número maior, Diziam até que tinham milhares de pessoas que o acompanhavam. Então, qual era o melhor meio dele transmitir as informações, dele transmitir os ensinamentos, Ele subia até um monte onde a gente foi proferido, o Sermão da Montanha, que ficou conhecido posteriormente. E ele se reunia ali, que era um local mais calmo, mais tranquilo, e poderia trocar essa ideia, ou poderia trazer esses ensinamentos às pessoas, tá? E todas as pessoas, elas que o acompanhavam, elas seguiam o quê? Uma religião que era a religião judaica, como Jesus também tinha sido educado nessa religião. E a religião judaica, ela tem 613 mandamentos que estão escritos lá no livro sagrado, que é a Torá. Então era um conteúdo muito extenso, e eles decoravam todas aqueles mandamentos, aquelas orações, Eles decoravam e achavam que deveria ser assim, Então eles pedem a Jesus, tanto os discípulos, como os seguidores dele, pedem a ele que deixe uma mensagem, ou que deixe uma oração, para que as pessoas, para que os seus seguidores, os seus discípulos, possam disseminar a sua doutrina, os seus ensinamentos, tá? Então, Jesus, ele inicia o Sermão da Montanha, começando pelas bem-aventuranças e em seguida pelas lições do Evangelho, lembrando que toda a moral descrita na doutrina espírita está baseada, no Evangelho de Jesus, tá? Então as pessoas, elas gostariam, de ter algo para poder se expressar, tá? Então elas achavam que tinha que ter a mesma roupagem, que tinha que ter a mesma forma, a mesma maneira, Ou seja, teriam que decorar aquelas palavras, tá? Bom, ele também nos auxilia dizendo assim: olha, Jesus nos deixa então uma das mais belas preces, com as palavras simples, mas de um significado muito profundo, através da oração do Pai Nosso,
que é um dos conhecidos ensinamentos de Jesus. Alguns locais também vocês vão encontrar assim como oração dominical, né? A oração do Pai Nosso, tá? Então, olha, dificilmente a gente vai encontrar alguém que desconheça, né, essa oração, ou que acabe não tendo nunca ouvido falar. Mas é que assim, cada frase ela tem um significado muito mais profundo do que essas palavras que a gente pode interpretar assim de uma maneira, né, mais objetiva, tá? Então, olha, para ficar mais fácil, a gente dividiu, né, a gente subdividiu as orações, essa prece em 7 orações. A primeira seria: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, olha, as pessoas naquela ocasião, elas se dirigiam a Deus como alguém todo-poderoso, alguém que a gente não tivesse assim uma proximidade, né? Que dizer assim, Deus estava aqui, né? E a gente estava assim, muitos patamares abaixo. Não que isso não fosse verdadeiro, mas Jesus ensinou assim, que Deus era como um pai, né? Então ele era uma figura mais carismática, ele era uma figura mais compreensiva do que aquela figura que se colocava, ou aquele Deus que se colocava como punitivo, como exigente, né? Então Deus sabia quem eram os filhos dele e sabia o quanto a gente tinha que evoluir ainda para entender a todos os seus ensinamentos, tá? Então, por isso, Jesus coloca como Pai Nosso, né? Ou seja, Pai de toda a humanidade. Então, lá no Novo Testamento, ele está descrito assim, implica na proximidade de Deus, como se a gente fosse assim, uma criança e você tivesse o seu pai, aquele que o ama, aquele que o protege, aquele que o quer bem, né? Os céus, ele significa os diversos mundos, ou seja, o universo, né? Então, naquela época a gente nem tinha a noção da grandiosidade do universo, né? A gente pensava só no planeta Terra, né? E ficava por ali. Aí, a harmonia que esse universo tem, por exemplo, se a gente pensar assim, vamos só pensar aqui no sistema solar, né? Cada planeta, ele tem vamos dizer assim, o planeta Terra tem uma lua, o planeta Júpiter tem 12 luas, né? Então, de que maneira existe toda essa harmonia a ponto assim de, por exemplo, um planeta não se chocar com o outro, né? Ou essa lua ela não ter uma interferência, né? Não se aproximar tanto da Terra porque vai causar grandes catástrofes. Então, só essa harmonia que o universo dispõe já mostra toda a sabedoria de Deus, né? E santificado seja o vosso nome, mostra assim, o quanto a gente deve crer no poder e na sua bondade. Então, veja assim, Deus é poder, né? Ele é justo, mas ele também é o Pai, ele também é o amor, ele também é um bondoso, né? Então, não adianta, por exemplo, você ter um filho e criar assim todo mimado, né? Que não aceita nenhuma contravenção, não aceita nenhum não, né? E aí quando é uma pessoa assim mais adulta, já vai ter mais dificuldade em lidar com vamos dizer assim, aquilo que seja assim mais difícil na sua vida, né? Então é por isso que a justiça, a bondade, né, é muito importante nesse sentido. Venha a nós o vosso reino. Então, o que acontecia? As pessoas pensavam assim, que Jesus ia trazer o reino de Deus aqui para nós, tá? Então, por quê? Elas não pensavam assim na responsabilidade que nós tínhamos como seres humanos, tá? Então, as pessoas assim se eximiam das suas responsabilidades. E quando Deus nos apresenta as leis morais de sabedoria e que fariam a nossa felicidade se nós a observássemos e se nós as cumpríssemos, né?
elas estão descritas aonde? Onde estão essas leis morais? Estão na nossa consciência. Então a gente não precisa procurar, né, nenhuma literatura, a gente não precisa procurar assim, alguém que tenha essa sabedoria para nos passar, né? Ela está lá na nossa consciência, a gente sabe quais são os nossos princípios, aquilo que é bem visto ser feito ou não, o que a gente deve ou não fazer segundo as leis de Deus, né? Aquelas leis que a gente conhece como leis de adoração, as leis de trabalho, as leis de conservação, de destruição, de progresso, igualdade, tá? Bom, seja feita a vossa vontade, assim no céu, assim na terra como no céu. Também essa oração, ela vem com uma expressão de esperança para que seja feito o quê? A vontade de Deus, tá? Então, muitas vezes a gente acha assim, a gente pede assim, seja feita a sua vontade, né? Mas desde que seja assim, aquilo que eu estou pretendendo, aquilo que eu acho que é o melhor para mim, aquilo que eu acho que é o mais justo, que é o mais correto. Agora, se a gente pensar bem assim, o quanto, né, Deus é superior, o quanto Ele é perfeito e o quanto nós somos imperfeitos, e a gente, quando a gente tenta, né, achar que as coisas têm que correr da maneira como nós pensamos, nós estamos achando assim, que nós somos mais perfeitos que Deus, tá? Que a gente tem um pensamento superior. O Emmanuel, o Espírito Emmanuel, ele afirma o seguinte, olha, em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males, são bens, que não chegamos a entender prontamente. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade em entender, né? E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas daquelas que nos afiguram bens resultam em males, que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Então, nem tudo aquilo que a gente vê como um mal, né, pode ser um mal agora, mas lá na frente a gente vai ver o quanto pode ser benéfico. Olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que seria isso, né? Então, se a gente pensar em pão como um alimento, né, como um alimento físico, nós vamos encontrar assim, lá Jesus é retratado tanto por Lucas quanto por Mateus como cuidador das necessidades diárias dos seus seguidores. Por isso, dai-nos o pão a cada dia, né? Especialmente nos milagres que são relacionados ao pão. Então, a gente tinha um povo o povo hebreu, né? Ele era muito carente, era dominado pelos romanos, né? E muitas vezes eles não tinham recursos ou não tinham como obter o próprio alimento do dia a dia. Então, essa multiplicação dos pães que Jesus fazia era uma maneira que ele tinha de saciar a fome dessas pessoas. Era um ato de caridade, né? Então, olha, por isso é importante, claro, é muito importante que nós tenhamos, né, esse bem material. E por que a gente utiliza o pão? Porque ele é um símbolo universal, né? Ele é uma base de sustento para a maioria dos povos, certo? Então, olha, e segundo a lei do trabalho, né, que está descrita lá no Livro dos Espíritos, o homem, ele deve tirar, ele tem o livre-arbítrio, né? Então ele tem a inteligência e ele pode retirar da sua própria atividade a sua necessidade com relação a sua necessidade material, né? Com alimentação e tal. Então, tanto ele pode fazer isso para ele mesmo, como para sua família, né? Mas se por acaso você tiver pessoas que estão tendo essa carência, que lhes falta o material, né? Que lhes falta o pão de cada dia, não seria importante que nós, né? Se nós estamos dispondo, né, por exemplo, você consegue se alimentar sua família, não seria importante essa caridade, né? Esse auxílio às famílias que estão carentes nesse momento, tá? Então, também é uma maneira, né, da gente refletir, tá certo? Então, olha,
E que exemplos Jesus nos trouxe? Ele deu de comer a quem tinha fome, que foi um gesto de caridade, mas também ele nos ensinou a importância do trabalho, a fim de que nos dispuséssemos, dispuséssemos de recursos para nos sustentar e auxiliar ao próximo. Entende-se que Jesus, mais do que remeter à importância do alimento, nos apresenta a importância do alimento espiritual também, para o desenvolvimento do nosso espírito. Então, esse pão de cada dia, ele deve ser visto como o lado material, mas ele também é importante que ele seja visto como o lado espiritual, o alimento da nossa alma. Então, seria assim, um refúgio de conhecimentos superiores que fortalecem a nossa alma, a formosura, a nobreza de sentimentos, a casa invisível dos princípios edificantes e as virtudes que enriquecem a consciência eterna. Aquela leitura que a gente fez no início, antes de começarmos a palestra, que é referente à prece, também vem coadunar com isso que nós estamos falando. Bom, um outro item seria perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Ou então, pode ser dito, perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles a quem nos ofendem. Então, a cada infração que por nós cometidas, as leis morais, é uma dívida que a gente contrai. Então, por exemplo, quando você se afasta daquilo que foi te ensinado, que está na sua consciência como a lei moral, é uma maneira que você está se afastando do ensinamento e seguindo assim uma dívida, contraindo uma dívida. Então, para solicitarmos o perdão, precisamos nos arrepender daquilo que, sinceramente, daquilo que nós temos causado ao outro ou a nós mesmos, e nos comprometer a não contrair novas dívidas. Quando a gente fala, tem uma passagem que Jesus diz que não se deve somente perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, esse 70 vezes 7, ele não é uma conta que você vai fazer toda vez, olha, eu perdoei, então cheguei a esse valor. É como você deve perdoar sempre. Então, entender que o ofensor, a gente pode estar assim, bem longe de praticar esses atos com conhecimento de causa. Tem até os que dizem assim, olha, eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver essa pessoa. Então, que perdão foi esse? A prática correta do perdão é aquela que nos faz entender que o acaso não existe. Então, aquilo que nos acontece sempre serve para meditarmos. Quantos de nós que pensam, não é o outro que nos ofende, somos nós que nos sentimos ofendidos com a prática do outro com relação a nós, Então, por isso que muitas pessoas se ofendem com algum ato e outras não, É a maneira como a gente encara isso, é a maneira como a gente reflete a respeito disso, Então, antes da gente maldizer aquele que nos ofendeu, o que seria, se a gente pudesse agradecer a Deus de ter colocado essa pessoa no nosso caminho, para que pudesse testar a nossa paciência, para que nos auxiliasse na nossa evolução, Seria interessante que a gente pensasse nisso. Então, lembrando sempre que a ofensa é um modo subjetivo. Dá tempo de contar uma historinha aqui. Tinha um rapaz, uma das primeiras vezes que eu frequentei uma casa espírita, eu ouvi essa história e achei bastante interessante. Era um rapaz que ele trabalhava num local e ele tinha que lidar com o chefe dele, era uma pessoa muito intransigente, uma pessoa que realmente perturbava as pessoas, E ele falou, bom, o que eu vou fazer? Eu não aguento mais esse trabalho,
Pegou, deixou o trabalho e falou, eu vou seguir os passos de Jesus, vou sair pregando por aí. Né? Daí ele pega a Bíblia dele, vai de casa em casa lá pregando, né? Então uns atendem, outros não atendem, outros, né, acabam xingando ele e tal. Mas aí chega no final do dia, né, ele vai para casa e fala, nossa, agora estou feliz, né? Eu segui os passos de Jesus, segui aquilo que Jesus me deu como missão, né? Ele achou isso. Aí ele vai para casa e ele passa pelo sono, ele deita, né, está cansado e tal, passa pelo sono. E aí ele recebe, né, o mentor dele falando para ele, olha, que a sua missão não era você sair por aí pregando de casa em casa. Você sabe se as pessoas queriam que você fosse ali ou queriam ouvir o que você tinha para dizer? A sua missão era fazer com que aquela pessoa que era o seu chefe, né, você achava que ele era intransigente com todo mundo, era justamente você mostrar para ele, né, o quanto ele poderia ser doce, o quanto ele poderia ser benevolente, o quanto ele, assim, mudar o aspecto da pessoa, né? Então você estava ali justamente para mudar essa estrutura e não sair, né, não chutar tudo para cima e sair por aí, né, cantando, né, e contando, lendo a Bíblia para as outras pessoas. Então, às vezes a gente pensa assim, por que será que essa pessoa está no meu caminho? Por que essa pessoa está na minha vida? É sempre para a nossa evolução. Tá? Bom, mais uma das orações diz assim, não nos abandonei à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, é uma súplica, né, para que a gente possa resistir aos maus espíritos. E como é que eles acabam vindo nos aconselhar? Quando a gente dá passagem a eles, quando a gente deixa de pensar de uma forma boa, de uma forma caridosa, de pensar com amor, né? E a gente começa a se deixar influenciar pela vingança, pelo mal, por aquilo que não deveria ser, tá? Então, quando a gente eleva nossos pensamentos, a gente deixa de ser influenciado, né? Ou, quer dizer, vamos ser tentados sempre. Então, por isso que é eterna vigilância. Bom, e o assim seja, seria que assim, esperamos que os nossos desejos se cumpram, mas sabemos que nem todas as coisas nos é dado compreender, né? Nem tudo a gente compreende. Então, nós somos conscientes de que tudo aquilo que é feito à vossa vontade, do nosso Pai, é sempre para o nosso bem. Bom, muito obrigada.